tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Quero agradecer a paciência, o carinho e a gentileza que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa todas as semanas. Dizer que estamos ao vivo também para as praças de Três Rios e Paraíba do Sul. TV Cidade de Três Rios, Canal 3, TV Cidade de Paraíba do Sul, também Canal 3. Estamos também ao vivo no Facebook e na página da emissora, no site da emissora. Quero lembrar que caso a senhora, caso o senhor, percam algum pedaço do nosso programa e queiram revê-lo, basta nos ver em alguma das nossas reprises ou na internet. Então, logo termine o programa, a página também E Agora Doutor no Facebook vai também estar passando a reprise do programa. Hoje, o nosso assunto será oftalmologia. Um assunto que eu tenho certeza absoluta que muita gente tem muitas dúvidas a respeito, tem muitas curiosidades a respeito, e nós vamos, na medida do possível, sanar, buscar esclarecer essas dúvidas, essas curiosidades. Então eu trouxe para a senhora e para o senhor a doutora Karine Tinoco, oftalmologista. Boa tarde, doutora Karine. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer imenso tê-la aqui. De imediato, eu gostaria que a senhora se apresentasse aos nossos telespectadores. Quem é a doutora Karine Tinoco? Boa tarde, sou a doutora Karina Tinoco, sou oftalmologista do setor de córnea do Hospital de Olhos do Dr. Tanuri, aqui em Petrópolis. Sou professora adjunta da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e, primeiramente, queria agradecer pela possibilidade de estar aqui nesse programa, compartilhando conhecimento com vocês, né? Espero que a gente tenha um ótimo bate-papo e tire todas as dúvidas de vocês. Muito obrigado. Eu preciso pedir um breve intervalo comercial, que no início do programa, a senhora e o senhor sabem que quem manda aqui são os nossos patrocinadores. Então, logo, o nosso pequeno bloco de 1 minuto, já vamos iniciar a nossa entrevista com a doutora Karina. Fiquem conosco, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta e eu quero pedir desculpas. No início do programa eu apresentei a doutora Karina, com A, eu apresentei Karine, mas vida que segue, vamos lá. Karina Tinoco, tá? Oftalmologista. Doutora Karina, vamos começar pelas coisas mais simples na oftalmologia, quais sejam, primeiro, a miopia. Eu gostaria que a senhora explicasse aos nossos telespectadores o que vem a ser a miopia e existe correção para a miopia? Se existe correção, de que forma é feita essa correção? Excelente pergunta para a gente poder abrir esse programa. A gente pode, inclusive, falar da miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, que são os graus vigentes. Então, começando com a miopia, a gente pode entender a miopia, imagina como se fosse um olho maior do que o normal. Então, esse foco da imagem, ele não consegue chegar no ponto correto, porque ele tem que percorrer um caminho muito longo, digamos assim. Então, ele para antes
do tempo, antes do local ideal. E como é que a gente corrige isso? A gente tem que levar esse foco para o local certo da retina. Então, para a gente levar esse foco para o local correto, a gente pode usar lente de contato, óculos ou até cirurgia refrativa. Como que a gente faz isso na cirurgia refrativa? A gente vai remodelar essa córnea de forma que a gente consiga encurtar esse caminho para o foco chegar no local correto. Então, a miopia, ela, só lembrando aqui, ela vai atrapalhar a nossa visão de longe. Tá? Muito bem. Ainda nessa linha da simplicidade, do que ocorre de forma mais contundente, mais frequente, nós temos aí o astigmatismo. O que vem a ser o astigmatismo? Ótimo. O astigmatismo, entrando nessa linha dos focos, é como se ocorresse focos em locais diferentes da retina, tá? E o que a gente faz para corrigir? A gente junta esses focos e leva para o local correto. Então, da mesma forma que o óculos e a lente de contato, a cirurgia refrativa também vai fazer isso, vai juntar esses focos e levar para o local correto através do remodelamento dessa córnea, tá? Existe, por outro lado, alguns astigmatismos que não são tão saudáveis, que não são tão comuns do dia a dia, que é o astigmatismo que a gente chama de um astigmatismo doente, que é, por exemplo, o paciente com ceratocone. E aí o óculos e a lente de contato comum não vai ser suficiente para corrigir esse astigmatismo por inteiro. E aí a gente tem que partir para lentes de contato especiais, né, que são as lentes de contato rígidas, para poder corrigir esse astigmatismo, né? Então, é importante deixar claro que todo tipo de astigmatismo é possível corrigir, seja com óculos, lente de contato gelatinosa ou lente de contato rígida em alguns casos. Muito bem. A senhora falou a expressão ceratocônia. E é bom explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser a ceratocônia. O ceratocone, vamos começar definindo a palavra, né? Cerato significa córnea, que é essa camada transparente que a gente tem na frente do olho. Cone, córnea em formato de cone. Ou seja, o ceratocone, ele é uma doença que faz com que altere a estrutura da córnea e ela vai ficando cada vez mais fina e em formato de cone. Então, ela aumenta a curvatura. E isso acaba aumentando esse astigmatismo e tornando a visão do paciente mais deficiente, né? Então, é ótimo a gente entrar nesse assunto, inclusive porque a gente está no mês de junho, que é um mês de uma campanha de conscientização mundial do ceratocone, que é o Junho Violeta, né? E entrando mais no assunto do ceratocone, que é uma doença que está sendo muito comum no nosso meio, principalmente em adolescentes, adultos jovens, que têm o hábito de coçar os olhos. Por quê? Porque quando a gente coça o olho numa córnea que já não está tão firme assim, a gente acaba desestabilizando essa estrutura. Então, os pacientes alérgicos que têm esse hábito de coçar os olhos, se ele tem uma predisposição ao ceratocone, ele acaba desencadeando e acelerando esse processo da doença, né? Então... É interessante. E tanto o astigmatismo quanto o ceratocone tem correções cirúrgicas, ou não? Sim, ótima pergunta, mas é um tema um pouco extenso. Mas assim, a gente pode resumir. Um astigmatismo saudável em que a córnea não apresenta doença, seja astigmatismo, miopia ou hipermetropia, considerando um paciente saudável, tá? Com toda a saúde ocular em dia e com todos os exames ok, podemos sim submetê-lo à cirurgia refrativa, tá? Desde que ele preencha todos os critérios de segurança. Agora, um paciente com uma córnea doente, que é um paciente, por exemplo, com ceratocone, que a gente está abordando aqui, existem outros tipos de doença, mas o ceratocone é uma doença mais evidente hoje em dia, não podemos submetê-lo à cirurgia refrativa, por exemplo, que é a cirurgia laser. Eu gosto de comparar como um prédio que tem várias colunas e aí a gente quer tirar 2 colunas para melhorar a passagem dos pedestres. Então, a cirurgia refrativa é isso. Eu preciso saber se essas colunas são estruturais ou não. Se ao remover essas colunas eu vou alterar a estrutura do prédio.
Então, a mesma coisa na cirurgia refrativa. Eu preciso saber se ao remodelar essa córnea, se ao consumir tecido dessa córnea, eu vou alterar essa estrutura. Então, se é uma córnea frágil ou se é uma córnea doente, a gente não pode submeter esse paciente à cirurgia. Porém, um paciente saudável e bem avaliado é uma cirurgia extremamente segura, quando bem indicada, né? Muito bem. E pegando também um gancho da terceira coisa que ficou faltando, que é explicar o hipermetropismo. O que vem a ser? Então, a hipermetropia, vamos lá, voltando para a definição. Então, a gente vai pegar como se fosse um olho menor do que o normal. Então, esse foco, ao contrário da miopia, ele vai ultrapassar o ponto correto. Então, o paciente vai ter, geralmente, uma dificuldade maior para perto, mas dependendo do grau da hipermetropia, também para longe. E o que a gente faz? Por exemplo, na cirurgia refrativa, a gente vai remodelar essa córnea de forma a aumentar o comprimento desse olho, fazendo com que o foco consiga chegar no local correto. E o óculos, da mesma forma, ou lente de contato, ele vai trazer esse foco para próximo, para um local mais próximo, que é o local da retina, porque, pensando que ele está à frente do local correto. Resta saber agora um pouquinho sobre glaucoma. Eu lhe pergunto, o que vem a ser o glaucoma e como é que se corrige o glaucoma? Perfeito. Então, o glaucoma é uma doença que incide no nervo óptico, em que a pressão ocular, que é um dos fatores que a gente utiliza para poder avaliar e acompanhar o glaucoma, acaba causando uma lesão nesse nervo óptico e, coincidentemente, acaba progredindo a doença, podendo pegar a visão periférica do paciente. Então, a gente precisa estar num acompanhamento contínuo desse paciente, utilizando colírios, em alguns casos cirurgias, mas o glaucoma não tem cura, porém, ele tem acompanhamento. Tá? Então... Não, é interessante aí, eu acho que a gente tem que mencionar se existe alguma correlação entre pessoa hipertensa, hipertensão arterial e pessoa com hipertensão ocular, no caso glaucoma. Existe essa relação? Pessoas hipertensas têm uma possibilidade, uma graduabilidade, uma possibilidade maior de ter glaucoma? São ou não pressões, tem uma coisa diferente? Não tem relação, são Não tem pressões relação. diferentes. A pressão do olho é totalmente desvinculada da pressão do corpo, então a gente afere a pressão durante a consulta oftalmológica, mas não é só com a pressão que a gente avalia o glaucoma. A gente tem que avaliar como é que está esse nervo óptico, como é que está o padrão do nervo óptico, é um padrão da escavação, que é um espaço que se abre nesse nervo óptico, e a gente avalia o quão consumido esse nervo óptico está. E à medida que esse nervo óptico é consumido, vai consumindo também a visão periférica do paciente. Então, ele vai perdendo campo de visão periférico. Por isso que a gente utiliza exames também chamados como campo visual, que o campo visual a gente consegue aferir o quanto o paciente perdeu ou o quanto o paciente tem de visão periférica, né? E à medida que a doença vai avançando, se não for tratada, ele vai perdendo a visão até possivelmente chegar à cegueira. É muito comum a pessoa ir consultar um oculista, um oftalmologista e receber um receituário com um tipo de óculos. Olha, você tem miopia e astigmatismo, os dois juntos. Tá? Isso é muito comum. Conheço várias pessoas com esse tipo de problema. Exatamente o que são essas duas coisas conjugadas, ou é exatamente o que a senhora já explicou, que atuam conjuntamente, né, com relação ao campo de visão, com relação à visão? Claro, a visão, assim, o paciente que tem hipermetropia ou tem astigmatismo, qualquer que seja o grau, ele vai perder qualidade de visão quando esse grau não está corrigido, não está tratado, né? Tratado, quando eu digo, é tratado com óculos, com lente de contato ou com cirurgia. Então, o campo de visão não é assim, a gente não fala como no glaucoma que vai perdendo periférico, ele perde a visão, a nitidez como um todo.
né? Tanto na miopia, quanto na hipermetropia, quanto no astigmatismo. A miopia acaba pegando mais a visão de longe, a hipermetropia mais de perto, mas ambos, incluindo o astigmatismo também, dependendo da intensidade, tanto de perto quanto de longe, vai ficar embaçado. E é interessante a gente abordar também, ainda nesse tema do grau, a presbiopia, que é a vista cansada, que a gente não falou. Pois é, eu queria falar sobre vista cansada, mas logo em seguida no nosso próximo bloco. Perfeito. Será apenas 1 minuto, fique conosco, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com a doutora Karina Tinoco, oftalmologista. No bloco anterior, eu lhe interrompi, peço desculpas, que a senhora ia falar a respeito de vista cansada. E eu deixei esse assunto para esse bloco agora, porque é o assunto do momento por conta da pandemia. As pessoas ficam muito tempo na frente do celular, na frente da tela do computador, do laptop, ficam muito tempo assistindo televisão e isso dá um ressecamento ocular, dá uma perda, dá um desconforto, mas eu vou deixar a doutora Karina falar sobre isso, demoradamente, explicar com toda a calma tudo isso e o que a gente pode fazer para melhorar isso aí. Perfeito, ótimo assunto para a gente abordar nesse momento. Então, assim, começando a falar sobre a presbiopia, que é a vista cansada, o que é isso? É como se fosse a musculatura do olho que já não tem força suficiente para fazer o foco de perto. Isso acontece geralmente a partir dos 40 anos, com todos os pacientes, principalmente aqueles que não usam óculos, não usaram óculos ao longo da vida ou que já tinham algum grau de hipermetropia. Tá? Então, o foco de perto começa a ficar um pouco mais difícil, principalmente no final do dia. Você vê o paciente que está com 39, 40 anos, começa a trabalhar e no final do dia começa a cansar mais a vista e ter um pouco mais de dor de cabeça. E começa a afastar mais o jornal, a revista, o celular. E o braço vai ficando curto. Então, para isso, a gente também utiliza tratamento. A gente pode, inclusive, técnicas de lente de contato para permitir que o paciente consiga enxergar de longe e de perto e até técnicas cirúrgicas também para poder o paciente ter mais liberdade no seu dia a dia para a visão de longe e de perto. Isso é importante. Quer dizer que existe técnica cirúrgica para vista cansada? Sim, existe técnica cirúrgica para facilitar a vida do paciente. Olha, mais uma novidade para a senhora e para o senhor. Não precisa óculos para perto. Tem técnica cirúrgica para isso, para acabar com essa história de ficar espichando a mão, espichando o braço para poder ler. Continue, Sim, por favor. Inclusive, estamos começando a adquirir um laser no centro cirúrgico da Clínica de Tanuri, aqui em Petrópolis, daqui a aproximadamente um mês, e a gente vai poder operar os pacientes, porque a gente não tinha laser na região aqui. Estou nesse programa. Os pacientes Pode me tinham que ir inscrever. para o Rio, mas agora a gente vai conseguir realizar essas cirurgias aqui.
E é importante a gente entender qual é o objetivo da cirurgia refrativa, independente do grau do paciente, que é dar liberdade a esse paciente, é permitir com que ele possa acordar e ir para o dia a dia sem depender de um óculos ou de uma lente de contato, fazer atividade física, ir para um restaurante, ler um cardápio. Então, esse é o principal objetivo, é liberdade. Ninguém pode prometer 0 grau, zerar o grau, mas a gente vai dar essa liberdade. É claro que a gente vai mirar a zerar, mas pode aparecer 1 grau no futuro ou pode ficar algum resquício. Mas o principal objetivo da cirurgia é dar essa liberdade para o paciente, é dar essa autonomia que ele acabou perdendo em virtude do grau que ele tem. Se meus 3,25 cair para 0,25, já tá bom, não precisa zerar, não. Com certeza, com certeza. Já vai dar para ler tudo. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas eu queria voltar, dentro desse assunto também, eu queria falar com a senhora o seguinte. Vista seca, por conta de um lacrimejamento diminuído em função de televisão, de celular, de computador. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Ótimo tema para a gente abordar também. O olho seco, também conhecido como síndrome da disfunção do filme lacrimal. Ou seja, por que a gente chama de síndrome da disfunção do filme lacrimal e não mais olho seco? Porque não é só deficiência aquosa, não é só deficiência de quantidade da lágrima, é também deficiência na qualidade dessa lágrima, que é o olho seco evaporativo e que é o olho seco mais comum que a gente tem. A deficiência aquosa é mais rara do que a deficiência de qualidade. Inclusive, a gente tem muito nos pacientes jovens também hoje em dia. Então, é um exame que a gente tem que fazer de uma forma muito minuciosa e muito detalhada para a gente poder identificar o mínimo detalhe ali de um início de olho seco. Então, se você tem algum sintoma de desconforto, de ardência, de sensação de areia, já é um indício de um possível quadro de olho seco. E aí, voltando a falar sobre o excesso de uso das telinhas, né, do celular, do tablet, do computador, da televisão, por que isso aumenta a nossa frequência? Por que isso aumenta a chance de olho seco nos pacientes? Porque a gente fica vidrado ali na tela e diminui a frequência do piscar. Então, a gente pisca menos do que o necessário e aumenta a chance do paciente desenvolver esse olho seco evaporativo, né, que é o mais comum, principalmente em jovens, hoje em dia. E o olho seco, ele pode passar desapercebido no exame, se não for bem avaliado. Então, assim, toda a superfície ocular, incluindo o exame também das pálpebras, deve ser avaliado em cada paciente para a gente poder identificar o que está causando aquela disfunção na superfície do olho do paciente, na superfície ocular. E, por exemplo, no dia a dia, para vocês entenderem melhor, eu não sei quem nunca ficou com a visão um pouco embaçada, piscou e aí a visão voltou a ficar nítida. Isso é um exemplo do olho seco e quando a gente pisca, a gente melhora um pouco ali a qualidade do filme lacrimal, né? Digamos, o espalhamento dessa lágrima, desse filme lacrimal e melhora a nitidez. Então, a lágrima, ela sim, ela faz parte da visão. Então, um paciente com uma lágrima reduzida ou com uma qualidade alterada, ele pode ter uma qualidade de visão reduzida sim. Inclusive, isso é uma contraindicação relativa e não absoluta, porque podemos tratar para a cirurgia refrativa, que é a cirurgia de grau. Por exemplo, se o paciente tem um olho seco muito grave ou muito intenso, não podemos levar esse paciente para a cirurgia antes de tratar esse paciente, tratar esse olho seco. Acabei de arrumar um problema para mim, que eu preciso fazer um tratamento do meu olho seco primeiro, para depois poder fazer a cirurgia para abandonar o óculos de vez. Nem tudo é perfeito, nem tudo dá certo, mas a gente chega lá. Eu quero dizer à senhora que eu preciso pedir novamente um breve intervalo comercial. Desculpe as brincadeiras, será só um minuto, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde.
Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta e estamos conversando com a doutora Karina Tinoco, oftalmologista. Doutora Karina, eu vou ter que precisar voltar um pouco na nossa conversa a 2 blocos anteriores, e nós estamos agora aqui em off conversando no intervalo, e nós esquecemos de falar sobre os tratamentos, o que pode ser feito com relação à ceratocone. Perfeito, ótimo tópico para a gente abordar de uma forma mais completa. Então, o ceratocone, voltando para a definição do ceratocone, para vocês entenderem com mais detalhes, é uma doença genética de caráter progressivo, ou seja, tem uma tendência evolutiva de ficar piorando à medida que o tempo passa. É assimétrica, ou seja, um olho acaba sendo pior do que o outro e piora com o hábito de coçar os olhos. Então é muito importante, principalmente nesse junho violeta, em que a gente alerta muito sobre o hábito de coçar os olhos, que acaba sendo muito comum nos jovens hoje em dia, principalmente por ficar também com o olho seco, por ficar muito tempo no computador. Então, esse hábito de coçar os olhos deve ser desencorajado nesses pacientes. E, em alguns casos, a gente tem que tratar com colírio, com medicações específicas, para o paciente não sentir essa coceira que não dá para segurar. Então, esse é o problema. É uma coceira que não dá para segurar. O que também eu tenho notado, é muito comum em crianças. Sim, sim. Tá? Crianças que ficam muito tempo no computador, no tablet, no celular. Depois de 1 hora, mais ou menos, visualizando a tela, as crianças começam a coçar a vista de uma forma até bastante contundente e uma coceira que eu sei, por conta do meu caso, por conta de mim, e é uma coisa irritante, dá vontade de coçar mesmo. Dá vontade de coçar. É muita vontade. É muita. Então, eu acabo ensinando para os meus pacientes que quando tem aquela coceira que não dá vontade, que não tem como segurar, de mãos limpas, é claro, pode até coçar nos cantinhos, tá? Fora do globo ocular. Então, eu ensino para as crianças e peço para elas fazerem na consulta, para me mostrar se está fazendo certo. Então, pode coçar nesse cantinho e nesse cantinho. Então, além do tratamento com colírio, que algumas crianças precisam também, para evitar de sentir essa coceira quando ela é de causa alérgica ou ela é de causa de alguma alteração na superfície ocular. E voltando lá para o assunto que a gente estava sobre o tratamento de ceratocone, esse é um dos tratamentos, segurar essa coceira ocular. Então, essa é a responsabilidade que o paciente vai ter dentro de casa ou no trabalho, no seu dia a dia, com a sua doença. Não coçar os olhos. Porque se ele mantém o hábito de coçar os olhos, não tem o que a gente possa fazer para poder segurar isso. Então, primeiro passo é não coçar os olhos. Tá? Está em dia com o seu oftalmologista, a gente recomenda inicialmente o paciente ir a cada 3 meses para a gente poder estar avaliando como é que está esse perfil da doença e depois, dependendo, a gente pode espaçar mais o intervalo entre as consultas. Então, falando sobre o tratamento, primeiro, não coçar os olhos. Depois, como que a gente vai reabilitar a visão desse paciente? Muitas vezes, o óculos, em casos iniciais, pode corrigir perfeitamente a visão do paciente. Então, tenho muitos pacientes com ceratocone perfeitamente corrigidos com óculos.
a maioria acaba não conseguindo alcançar 100% de visão ou uma visão que seja satisfatória para ele apenas com óculos. E aí a gente tem que lançar mão, ou seja, a gente tem que partir para as lentes de contato especiais, que são as lentes de contato rígidas. Então, essas lentes de contato, elas conseguem compensar aquele astigmatismo que a gente falou no início do programa, que é o astigmatismo irregular, que é aquele astigmatismo doente da forma em cone da córnea. Então, essas lentes de contato rígida, muitas vezes conseguem permitir que o paciente recupere toda a sua visão, né? Permitir 100% de visão que aquele olho tem, né? E uma lente de contato bem adaptada, a gente vai conseguir entregar para o paciente tanto conforto quanto visão, porque alguns pacientes têm um pouco de trauma com a lente de contato rígida, falando, eu não consigo me adaptar, eu coloco essa lente no olho e sinto muito desconforto, eu não consigo. Então, assim, a gente tem que atrelar uma boa lente, a gente tem um arsenal enorme de opções de lente de contato rígida, com uma boa adaptação, né, sendo sempre muito bem acompanhado. Então, lente de contato, é importante a gente também estar falando sobre isso, seja ela rígida, seja ela gelatinosa, não pode ser, peguei a lente, comprei na internet, eu coloquei e acabou, sumiu. Ela tem que, um acompanhamento contínuo com o oftalmologista. Então, isso é muito importante. Saber qual produto de limpeza usar, saber se essa lente está bem adaptada ou não, saber se o paciente está com alguma alteração na superfície ocular, que pode acabar desestabilizando essa saúde ocular dele. Então, tudo isso é muito importante, seja no paciente com ceratocone, seja no paciente com miopia, hipermetropia ou astigmatismo que use lente gelatinosa. Entrando no outro universo, o paciente, por exemplo, ele não se adaptou à lente de contato ou não quer usar a lente de contato e ele tem ceratocone e o óculos não fica bom. O que a gente faz? Então, eu não posso usar óculos porque não fica tão bom. O paciente não quer usar lente de contato ou não se adaptou. Qual é a nossa alternativa? Existe um tratamento chamado anel intraestromal, em que a gente coloca um segmento, como se fosse um segmento em meia-lua mesmo, dentro da córnea. E o que esse segmento vai fazer? Ele vai remodelar essa córnea. Ele vai deixar essa córnea com uma curvatura mais saudável, uma curvatura mais natural. Lembra que a gente falou que o ceratocone ele tem essa córnea em formato de cone? Então o anel vai fazer isso, ele vai entrar na córnea e vai diminuir essa curvatura. Em consequência disso, vai melhorar a qualidade de visão do paciente. E outra coisa que eu não falei, que é muito importante, eu sei que é muito assunto, mas eu não posso deixar de falar, é que muitos pacientes chegam no meu consultório assustados, achando, meu Deus, meu filho está com ceratocone, ou eu estou com ceratocone, eu vou ficar cego, chorando. E não, o ceratocone, sempre no ceratocone a gente tem uma solução. Então, o paciente não vai ficar cego com o ceratocone, desde que ele seja muito bem acompanhado, que ele esteja em tratamento, que a gente consiga avaliar se esse ceratocone está em evolução ou não. Porque para a evolução a gente também tem tratamento. Então, que não é o anel, que não é a lente, que não é o óculos. Então, o que a gente pode fazer para evitar a progressão dessa doença? Tem um tratamento chamado crosslink, que é o tratamento cientificamente comprovado que estabiliza a doença. Então, lembrando, é única e tão somente o objetivo de estabilizar a doença. Então, o crosslinking, ele não melhora e nem piora a visão. Ele congela a doença. E como é que ele vai congelar essa doença? Ora, se a gente sabe que o paciente com ceratocone ele tem uma córnea mais frágil, que ela fica deformada, o que esse tratamento vai fazer? Ela vai enrijecer essa córnea, ela vai tornar essa córnea mais dura. É como se ela deixasse as fibras de colágeno que nós temos na córnea mais resistentes. Então, impede que essa doença avance. Então, nós temos, só para organizar o nosso raciocínio, então a gente tem as linhas de tratamento que é para dar visão para o paciente, que é para estabilizar a doença. A gente só vai estabilizar a doença que está em evolução. Se o paciente tiver a doença estabilizada, a gente vai atrelar apenas em acompanhamento e permitir com que ele tenha uma visão melhor. Em estágios mais avançados, o que hoje em dia é muito mais raro,
em que a lente de contato não resolve, não é possível fazer anel, não é possível fazer nenhum outro tipo de tratamento para dar visão para esse paciente, a gente vai partir para o transplante de córnea, que é o último estágio, em que a gente troca essa córnea e coloca uma outra saudável nesse paciente para poder permitir com que ele volte à sua vida normal, reabilitar a sua visão. Então, hoje em dia, a gente diminuiu muito as indicações de transplante. Por quê? Porque a gente consegue diagnosticar essa doença desde o início e paralisar a evolução desde o início. Então, evitando que o paciente chegue nesses estágios mais avançados. Muito bem. Tem uma outra situação que ocorre comumente e há uma queixa generalizada das pessoas, é aquela impressão de que existe areia nos olhos. Sim. Daquela irritação, aquele mal-estar ocular que, assim, pô, parece que entrou areia no meu olho, tá? Aí passa a coçar o olho e tal. O que vem a ser essa sensação de areia no olho? Então, essa sensação de areia no olho, comumente, pode até ser também um corpo estranho, mas comumente acontece nos pacientes que apresentam essa síndrome da disfunção do filme lacrimal, que é o olho seco. E o que acontece com o olho seco? A gente perde a proteção da superfície da córnea. E quando a gente perde essa proteção, a gente aumenta a chance de lesão nessa córnea. Então, acontece pequenas erosões, digamos assim, que a gente chama de ceratite, que como se essa córnea ficasse com pequenos arranhões, tá? E aí, quando a gente pisca, a gente sente esse desconforto, como se tivesse alguma areia dentro do olho, mas na verdade não tem. E aí, com o tratamento adequado, a gente consegue tratar e resolver toda essa alteração da superfície do olho. Conversando com a senhora agora, e pelas explicações que a senhora está dando, ou está nos dando, eu posso depreender que a medicina, na parte de oftalmologia, ela está muito avançada. A senhora mesmo disse que hoje já se diminuiu muito o número de transplantes de córnea, em função de uma série de tratamentos que já existem. Do ceratocone. E também está nos dando notícia de que já existe também uma cirurgia corretiva para vista cansada, o que é ótimo, coisa que eu não sabia, confesso, e coisa da qual eu vou entrar na fila, vamos ver se vai dar certo, se vai ser possível de eu fazer. Não, porque é uma coisa interessante. Sim. Eu uso 3,25 numa vista e 2,85 na outra. 2,75. 2,75 e 3,25. É muita coisa. Se eu puder jogar meu óculos fora, vai ser um prazer. Porque é uma coisa chata. Eu fico botando óculos aqui, perco óculos. É isso que eu falo, é liberdade, né? Que a gente consegue. Exatamente isso. Exatamente isso. E cheguei num ponto hoje que eu não leio nada sem o óculos. Sim. Tá? Seja letra pequena, letra minúscula. Se a televisão está muito longe, eu não enxergo as barras. Sim. Então é complicado. Mas a medicina está evoluindo. O que a senhora pode nos trazer assim de novidade de última geração ou o que está por vir? Olha, a própria cirurgia refrativa, hoje em dia, é uma novidade, foi uma evolução enorme que a gente teve nos últimos anos. A cirurgia refrativa laser que a gente tem, os tipos diferentes de transplante de córnea, que antes a gente fazia apenas o transplante penetrante, que a gente trocava a córnea inteira, tá? Em muitos casos a gente tem que fazer isso hoje em dia, mas hoje em dia a gente pode também fazer o transplante lamelar, ou seja, a gente só vai tirar aquela parte da córnea que está doente, seja ela anterior ou seja ela posterior. Então a gente pode fazer um transplante de uma fina camada da córnea. Tá? Então, isso é evolução de poucos anos para cá da oftalmologia. Então, assim, tem muita tecnologia envolvida na oftalmologia, principalmente também na oftalmologia brasileira. A gente tem que ter muito orgulho dos nossos oftalmologistas aqui. Muitas técnicas cirúrgicas e índices de segurança na cirurgia refrativa que foram descobertos, inclusive, por oftalmologistas brasileiros. Muito bem. Doutora Karina, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É apenas um minuto. Fique conosco, já voltamos.
Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Estamos de volta. Eu disse que era rápido e assim está sendo. Estamos conversando com a doutora Karina Tinoco, oftalmologista. Doutora Karina, nós agora aqui no intervalo estamos falando sobre um exercício que a senhora ensina aos seus pacientes com relação à vista cansada, com relação a tirar o hábito da coceira, a vontade da coceira. Eu gostaria que a senhora explicasse. Esse exercício que a gente estava combinando, que a gente estava conversando, não é bem para coceira, mas para o cansaço ocular. Para aquele paciente que trabalha no computador o dia inteiro ou no celular e chega no final do dia com dor de cabeça, chega com desconforto. Então tem uma regrinha que eu falo que ajuda a relaxar a musculatura do olho, que eu chamo de 20-20-20. Ou seja, a cada 20 minutos, o paciente faz uma pausa de 20 segundos, olhando para uma distância de 20 metros. Traduzindo, esse paciente ele vai olhar a cada 20 minutos aproximadamente para um corredor ou para uma janela, qualquer distância longa que tiver ao alcance dele, seja por 20 segundos, 30 segundos que seja, e lembrar de piscar o olho. Então, assim, de tempos em tempos, para e olha para o horizonte, olha para a janela, olha para uma distância longa. Então, não fica ali o dia inteiro no computador ou no celular, porque isso vai cansar a sua visão ao longo do dia. É também um músculo que está ali trabalhando para fazer um foco. E é também um olho que acaba piscando menos, porque fica ali muito vidrado. Então, assim, além de cansaço ocular, a gente aumenta a chance de olho seco, né? Como a gente abordou no início do programa. Vamos falar um pouquinho então de olho seco. Isso é interessante. Sim. Por favor. Então, o olho seco, como a gente também já abordou, ele pode ser tanto uma alteração na quantidade quanto uma alteração na qualidade dessa lágrima. Então, por exemplo, tem paciente que tem lacrimejamento e fala que a gente diagnostica olho seco e fala: doutor, como assim eu tenho olho seco? Eu fico lacrimejando, tem excesso de lágrima. Não, é um olho seco do tipo, geralmente, evaporativo, em que a qualidade dessa lágrima não está tão boa. E também a gente tem que avaliar, como eu falei anteriormente, como é que está o perfil dessa pálpebra do paciente, como é que está essa mecânica do piscar do paciente. Então, tudo isso também tem que ser avaliado. E para tratar olho seco não é só colírio. A gente tem uma gama de possibilidades para o tratamento de olho seco. Inclusive o tratamento de alterações que a gente tem nas glândulas, que a gente chama de glândulas de Meibômio, que são as glândulas que a gente tem na pálpebra, na borda da pálpebra. E essas glândulas, elas são responsáveis por secretar uma secreção que deve ser clarinha, como se fosse um óleo de cozinha, né? Então, se essa secreção ela está um pouco mais espessa, ela está com uma coloração alterada, está aí uma causa de desestabilidade na superfície ocular. E acaba favorecendo e intensificando esse quadro de olho seco, né? Além de colírios, que também podem estar aliviando, colírios lubrificantes, de preferência sem conservantes. Temos vitaminas que a gente utiliza à base de ômega 3, em alguns casos, para poder melhorar a qualidade dessa lágrima. Temos alguns tratamentos em que a gente mantém mais lágrima dentro do olho, que a gente chama de plug de ponto ou de canal lacrimal,
Ou seja, pensa, a gente produz a lágrima, a glândula está aqui na porção externa do nosso olho, ela produz a lágrima, a gente pisca e essa lágrima é drenada por alguns canais que a gente tem. A gente tem um canal aqui embaixo e um canal aqui em cima. E o que a gente faz quando a gente tem uma deficiência na quantidade dessa lágrima? A gente tampa um dos canais. Então, a gente mantém a lágrima mais tempo dentro desse olho, porque a gente diminui a drenagem dessa lágrima. Então, ela vai ser drenada apenas pelo canal de cima. Então, a gente consegue aumentar, manejar essa questão da quantidade de lágrima dentro do olho, né? Além disso, os hábitos, né? Lembrar de estar sempre piscando os olhos, né? Se necessário, usar o colírio de forma correta, quando prescrito pelo seu oftalmologista, e avaliar se esse paciente faz uso de alguma medicação ou é exposto, como a maioria de nós, somos expostos a ar-condicionado, né, ao excesso de tela, poluição, ou ventilador, tudo isso que acaba sendo um ambiente hostil, um ambiente um pouco agressivo para a superfície ocular. Problemas na face, tipo, por exemplo, rinite, rinite alérgica, muito comum aqui em Petrópolis. Elas levam a algum problema oftalmológico? Sim, assim, a maioria dos pacientes com ceratocone, como a gente abordou, eles têm rinite alérgica, têm rinite, sinusite, porque acaba aumentando a chance dele desenvolver alergia ocular também e desenvolver esse hábito de coçar os olhos. Então, quando a rinite, quando a sinusite está controlada, geralmente melhora muito a qualidade de vida desses pacientes, porque eles também reduzem essa vontade de coçar os olhos. Então, sim, a rinite e a sinusite acabam aumentando a chance de um quadro alérgico na superfície ocular. Muito bem. Eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho a respeito dos problemas ópticos infantis que resultaram, que estão acontecendo por conta da pandemia, por conta da quarentena, por conta do fato das crianças ficarem mais tempo em casa e muito tempo na frente das telinhas. Vamos lá. Ótimo tópico a ser abordado. Muitas crianças, quase todas as crianças, né, nessa pandemia acabaram sendo mais expostas ao celular, ao tablet ou ao computador em virtude de não poder sair de casa e em virtude de que a escola ficou online, né? Então, o lazer das crianças foi o celular e o estudo das crianças também foi o celular. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque esse tempo de exposição aos dispositivos eletrônicos, a essas telinhas, aumenta muito a chance de miopia nessas crianças. Então, quanto mais jovem a criança e quanto mais tempo ela fica exposta a essa luz do celular, do computador, mais chance ela tem de desenvolver miopia e dessa miopia ir progressivamente aumentando. E o que é um fator protetor? O que é um fator que ajuda essa criança a não ter esse desenvolvimento, essa progressão da miopia mais intensa? Atividades ao ar livre, o que a gente acabou reduzindo nessa geração. Então, atividades no sol. Eu recomendo pelo menos 2 horas por dia de atividades ao ar livre, né? E, em alguns casos, eu limito a atividade no celular ou no computador também para 2 horas por dia. Então, o que foi um pouco mais difícil que a gente teve que contornar nessa pandemia. Mas a gente também utiliza, além disso, filtros de luz azul, a gente faz intervalos maiores, a gente orienta também os pacientes. Desculpa. A gente orienta também os pacientes e os pais a estimularem outras atividades do paciente, outras das crianças, né? Outras formas de lazer, né, de preferência. Se a escola a gente não poderia resolver naquele momento, pelo menos o lazer a gente pode tentar modificar nessas crianças. Eu peço desculpas da senhora e senhor que eu me engasguei com água. É terrível isso. Aí fico aqui tossindo, então esse barulho que estão escutando ao fundo aqui, eu que me engasguei. Peço desculpas.
De um modo geral, o que as pessoas podem fazer para preservar sua visão, para preservar sua qualidade de visão? O que seria aconselhável? Qual o conselho que a senhora poderia dar a todos nós? Excelente. Primeiro de tudo, paciente saudável, todos, seja criança, adulto ou idoso, deve comparecer a uma consulta oftalmológica ao menos uma vez ao ano, porque dessa forma a gente vai conseguir ver a qualidade de visão, a superfície ocular, o fundo de olho, a pressão. Então a gente vai ver a saúde geral como um todo, porque tem muitas coisas que são silenciosas. Então quando você vê que seu óculos não está tão bom, você sabe que você precisa ir no oftalmologista, mas tem algumas outras coisas que você não sabe, que não percebe, como o glaucoma, por exemplo, como outras alterações na superfície ocular. Então, assim, apenas com a consulta periódica a gente consegue garantir que aquela saúde ocular está resguardada. E aí o seu oftalmologista vai poder te dizer se você vai voltar só daqui a um ano, ou se você vai voltar no mês seguinte, ou daqui a 6 meses, de acordo com o estado da sua saúde ocular. Muito bem. O que a senhora gostaria de ter falado, o que a senhora gostaria de ter nos trazido como assunto que eu me esqueci de lhe perguntar, não lhe perguntei? Olha, acho que a gente abordou a maioria dos assuntos assim mais importantes para esse momento, que eu gostaria muito de frisar novamente sobre o hábito de coçar os olhos. Isso é muito importante, a gente ter isso em mente, né? De evitar ou não coçar os olhos, ou caso você sinta muita coceira, marque sua consulta. Se você não faz os exames periódicos, mantenha seus exames em dia, seja seu, seja dos seus familiares. Então, independente da idade, seja criança pequena, seja adulto ou seja idoso, uma vez ao ano, todos os pacientes saudáveis têm que estar na consulta geral para a gente estar avaliando a superfície e a saúde ocular como um todo. Então, assim, eu acho que isso é o principal, é o que a gente tem que ficar em mente. Não fazer automedicação, não usar um colírio que o vizinho usou ou que alguém falou. Então, assim, isso é uma outra coisa que a gente acabou não abordando, mas acaba acontecendo no dia a dia. Usa um colírio que às vezes pode ser bom para um, mas pode ser muito ruim para outro paciente. Então, de forma alguma, utilize medicação ou algum colírio sem indicação do seu oftalmologista. Aliás, a propósito disso, eu tenho uma advertência aqui, que eu tenho certeza que a doutora Karina vai concordar comigo. Esse receituário de internet e essas compras de remédios, suplementos e vitaminas pela internet, eu desaconselho. Não compre colírio pela internet. Exatamente. Assim, se for comprar algum colírio, compre com orientação do seu oftalmologista. Exatamente, com orientação do seu oftalmologista. Salvo o contrário, não. E até lentes de contato. Então, às vezes, chega muitos pacientes que não têm uma orientação correta de como usar essa lente. Você não sabe se pode usar aquela lente ou qual material que é mais adequado para aquele paciente. Então, assim, é uma coisa muito arriscada o paciente entrar nesse universo sozinho, sem acompanhamento. Então, lente de contato deve ser feita com oftalmologista. E colírio deve ser usado se prescrito pelo seu oftalmologista. Muito bem. Doutora Karina, desculpe novamente. Tudo bem. Vou abrir um espaço aqui para as suas despedidas. A senhora se despeça, deixe seu telefone de contato ou o local onde as pessoas, ou a forma como as pessoas podem contatá-la. Então, eu deixei meu Instagram, não sei se vai aparecer aí, a doutora Karina Tinoco. Vocês podem falar comigo por lá, se precisarem. Eu atendo aqui em Petrópolis, na Clínica do Tanuri, e atendo no Rio, no Jardim Botânico. No meu Instagram tem um link lá na minha bio, em que vocês podem acessar todos os endereços, seja do Rio, seja de Petrópolis, para marcar consulta, ou apenas se for para tirar alguma dúvida, se alguma coisa que eu falei aqui vocês querem aprofundar o assunto ou eu deixei de falar, pode me mandar um inbox que eu vou responder com o maior prazer com vocês. Quero lhe agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa. Espero que tenha sido bastante esclarecedor para a senhora e para o senhor. Se por acaso restou alguma dúvida, a própria doutora Karina
já se ofereceu para esclarecer a questão pelo Instagram, tá? Podem, portanto, passar mensagem lá no Instagram. Quero dizer que chegamos próximo ao final do nosso programa. Lembrando que, caso o senhor queiram rever o programa ou parte dele, ou perder uma parte do programa, podem fazê-lo no TVC 16, que é a página no Facebook do canal. Podem fazê-lo no site do canal. Podem fazê-lo daqui meia hora aproximadamente na página E Agora Doutor, a reprise do programa. Tá? E também nas nossas reprises durante a semana. Tá? Eu quero desejar a todos uma boa semana. Muito obrigado, doutora Karina. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. TVC 16. Aqui você se vê.